Hoje nós estamos de camisa, estamos com a camisa do Congresso aqui, porque vamos encerrar, mas eu queria pensar, apenas bem rápido, antes de entrarmos no encerramento do nosso primeiro Congresso de Homens, eu queria pensar lá em 1 Crônicas, no capítulo 13, eu quero pensar apenas na doce presença de Deus, na doce presença do Todo-Poderoso, quando Ele está presente em nossas vidas. E nós observamos exatamente esse contexto aí, da presença, da alegria em que nós encontramos diante de Deus. E eu posso dizer para os irmãos que a presença do Senhor, baseado nesse texto, eu não estarei lendo, mas a presença do Senhor, ela traz ao meu coração uma alegria plena, uma alegria completa, uma alegria que ninguém pode tirar. A alegria é essa que me faz contar a história da vida eterna. A alegria é essa que me faz levar a mensagem aos quatro cantos da terra, onde eu puder levar a mensagem do Senhor, levarei. E nós observamos exatamente que a alegria do Senhor é a minha força, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e nele nós podemos todas as coisas. Então, se nós buscarmos o Senhor com alegria, se nós invocarmos o Senhor com convicção, se a presença dele estiver em nós, nós celebraremos e celebraremos com alegria. Davi, então, ele e todo o povo começou a cantar na presença do Senhor com louvores muito fortes. Eles cantavam, eles tocavam, a Bíblia diz, o texto que nós mencionamos, diz que eles tocavam instrumentos musicais, isto é, harpas, né? Eles estavam tocando liras, eles estavam tocando tambores, eles estavam tocando pratos, eles estavam tocando trombetas. Deve ter sido uma noite fantástica, deve ter sido um momento maravilhoso igual esse, em que eu vi as meninas aqui tocando e cantando, em que eu vi a igreja cantar, em que eu vi o grupo adorando ao Senhor. E eu podia imaginar exatamente aquele momento em que Davi estava na presença de Deus juntamente com o povo. A alegria estava radiante no seu coração. Mas eu vi também que a presença do Senhor, ela me traz aqui uma convicção de que diante dele eu não sou nada. Diante dele eu sou apenas um vaso. E um vaso com defeito. Um vaso que pode ser quebrado a qualquer momento. Mas o vaso que Deus está querendo fazer para a sua perfeição. Ele está tomando nas suas mãos esse vaso e Ele está fazendo, Ele está refazendo esse vaso para a perfeição do Senhor, para a alegria do Senhor e para que o nome do Senhor seja engrandecido. E Davi, então, ele vai mostrar no mesmo texto que ele estava com medo, lógico, ele estava com medo, e aí ele vai na presença de Deus, e aí Davi vai dizer assim, olha, e agora, como poderei levar comigo a arca da aliança? Davi estava com medo, ele estava sendo um homem perfeito. E aí, me fez lembrar o Isaías capítulo 6, quando ele diz, eu estava no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado, ele foi ao trono, ele foi ao templo. E quando ele estava no templo, ele viu o Senhor assentado sobre o alto, sobre o trono. Gente, quando eu olho para esse texto, eu começo a ver, eu começo a imaginar aquele momento, deve ter sido um momento de temor e tremor, um momento de grande alegria e motivação. Isaías, então, ele vai ouvir e ele vai dizer assim, olha, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aí ele vai naquele momento, Davi, agora voltando para o texto, Davi diz, eu estou com medo. Mas como é que eu vou poder levar a arca da aliança? Como é que eu vou sentir a presença do Senhor? E a presença do Senhor me traz aqui repensar, eu vou colocar essa palavra, me faz repensar na minha vida, me faz repensar nos meus atos, me faz olhar para dentro de mim, como Isaías olhou e disse, ai de mim, me faz deixar Deus tocar no meu coração, transformar a minha vida, para que eu seja um vaso perfeito para a glória do Senhor. Quando eu pensei um pouquinho mais no texto, olhando para ele, eu vi ali, Davi então, ele vai ver a presença do Senhor e ele vai fazer a mesma coisa quase que Isaías fez.
Ele vai dizer que quando nós estamos na presença do Senhor, e nós trabalhamos isso hoje com a rede de homens ali no nosso congresso, quando nós estamos na presença do Senhor, Ele diz que a presença de Deus me faz ser um vaso santo, ou um homem perfeito, ou uma mulher perfeita diante do Senhor. A presença do Senhor traz santidade para a minha vida, porque quando eu estou pensando nessa santidade da minha vida, eu vou olhar para dentro de mim, e eu não vou construir coisas para mim mesmo, mas eu vou fazer coisas para o engrandecimento de Deus. E aí nós observamos que Davi vai dizer exatamente isso. Ele diz o seguinte: olha, eu construí casa para o meu próprio uso. Em outras palavras, mas também agora eu quero preparar um lugar para a arca, lugar de santidade. Deus está querendo colocar, ou fazer em nós um lugar de santidade. Ele quer mudar o meu coração, o teu coração, o nosso coração. Talvez você já seja crente há muito tempo, membro da igreja, já canta no coral, canta no grupo, sei lá, faz tanta coisa, mas ainda alguma coisa precisa ser tirada da sua vida. Alguma coisa precisa mudar no seu viver, porque a presença de Deus já não pode mais estar ali, naquele lugar onde há alguma coisa a ser tirada. E aí nós observamos que a última coisa que Davi vai dizer para o povo lá, e vai mostrar, é que quando nós estamos na presença do Senhor, nós sentimos alegria de comunhão. Como é bom estar aqui? O salmista diz isso, quando ele diz: ó quão bom e quão suave é. O que diz lá o texto? Vamos dizer juntos, bem bonito? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Viver em unidade, na perfeição dos santos do Senhor, na integridade da presença de Deus, agindo no meu viver, no seu viver, no nosso viver, e nós vivemos a comunhão de Deus. E aí, vamos lá para Atos capítulo 2, quando ele diz que a igreja perseverava no templo, na oração, no partir do pão, na comunhão, em cada alma havia alegria. E a Bíblia diz que a igreja do Senhor caía na graça do povo, e o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos, porque havia comunhão do povo de Deus. Eles estavam vivendo um só propósito, uma só unidade, uma só convicção. Hoje nós estávamos ali no congresso, nós estávamos encerrando o nosso tema. Daqui a pouquinho nós vamos recitar o tema, a nossa divisa, vamos cantar o hino oficial. Mas nós estávamos abordando exatamente nesse ponto: vidas santificadas diante do Senhor. Como que eu posso viver uma vida santificada diante de um mundo conturbado? Aí Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12: meus irmãos, não se conformem, ou não vos conformeis, não vos conformeis, melhor falando, com esse século, mas transformem. Há uma necessidade do mundo ser transformado pela nossa mentalidade e pela nossa comunhão com Deus. Se nós não buscarmos o Senhor primeiro, nós não veremos a glória de Deus. Então eu gostaria que nós parássemos um pouquinho, saíssemos daqui daqui a pouco para as nossas casas, mas pensando exatamente na presença do Senhor na minha vida. O que a presença do Senhor na minha vida pode fazer? Portanto, eu te convido a pensar nisso. Será que Deus está presente na sua vida, na minha vida, em nossas vidas? Será que estamos andando em comunhão? Será que estamos andando em santidade? Será que estamos andando na graça de Deus? É preciso que nós comecemos a pensar o que Deus está querendo fazer com a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, que Ele faça-nos refletir, que Ele ajude-nos a entender, e que Ele faça com que a minha vida esteja apenas nas mãos dEle, diante do seu Pai e na sua presença. Amém? Por isso, vamos orar? Curva a sua cabeça. Seu Deus, eterno Pai, nós rendemos graças pela beleza da tua santidade. Nós queremos que o Senhor seja agradecido em tudo em nosso viver. Nós queremos que o teu nome seja honrado na vida da tua igreja, na vida das famílias que aqui estão, e queremos assim estar na tua presença. Pois quando estamos na tua presença é o melhor lugar do mundo. Quando estamos na tua presença é o mais confortante refrigério da nossa alma. Quer seja no trabalho, quer seja no trânsito, quer seja passeando, que seja
deitado, que seja dormindo, que seja fazendo qualquer outra coisa, na tua presença, nós vivemos a perfeita alegria da tua paz. Então, Senhor, invade os nossos corações e faz com que possamos refletir naquilo que precisamos mudar. Nós oramos assim, Pai, pedindo a tua direção e bênção, em nome de Jesus.